Bem, meus queridos, acabamos de sair dessa semana de atividades, de testes. E qual que é a minha proposta para a aula de hoje? De eu estar fazendo com vocês 4 atividades do livro e estar tentando responder ela com vocês para ver se o que a gente estudou até então tá ok. Eu sei que alguns falaram aí que molharam o livro, que perderam o livro. A gente entende, então nesse momento, se possível, pede uma foto dessas questões para os seus amigos, para a gente poder estar fazendo elas aí, respondendo elas, vocês poderem acompanhar. Ok? Isso vai ser tanto nessa aula de sociologia quanto na aula de filosofia. A aula de filosofia eu vou dar uma ênfase um pouco maior, mas de qualquer forma, vamos lá para as atividades. Então, meus queridos, vamos lá às atividades. São essas 4 atividades, página 25, página 26, página 25.2, página 29.3. Lembrando aí, mais uma vez, para aqueles que perderam o livro, que chegaram a comentar comigo, pedirem fotos aí, imagem para os outros amigos, para poderem estar acompanhando. E, lógico, querendo fazer as outras atividades, só fazer qualquer dúvida, Google Sala de Aula, a gente vai respondendo e batendo um papo lá. Certinho? Tentar ser um pouco mais objetivo aqui, porque lá em filosofia eu quero talvez parar um pouco mais. Se vocês começaram com filosofia, vocês provavelmente já vão ter percebido isso. Certinho? Então vamos lá, página 20, questão 5. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global, embora essa seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível a organização, a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Ok? A pergunta é: um fator essencial para a organização da produção da conjuntura destacada no texto é. Eu já vou ler as letras e já vou dando a resposta. Criação de uniões aduaneiras. Isso tem a ver com criação de alfândegas. Não. Difusão de padrões de cultura. Não. Lembrando que aqui ele está se referindo ao texto. Melhoria na infraestrutura de transporte. Por relação ao texto, essa é a resposta certa. Porque ela não está pensando. Ela está pensando não nos obstáculos econômicos. Certo? Vamos ver o restante para vocês tentarem entender. Supressão das barreiras para comercialização. Não. Organização de regras nas relações internacionais. Não. Então, quando você vê, ó, isso tornou possível a organização, a produção e não apenas o comércio em escala internacional. A gente está falando sobre uma relação de infraestrutura de transportes. Certo? Acharam um pouco confuso, um pouco não, em relação à questão? Qualquer coisa comenta lá. Isso aqui é legal para a gente ter um apanhado que são questões que têm sua relação com o Enem, né? Que pode ser um objetivo de muitos aí, felizmente agora com esse adiamento. Mas vamos lá. Página 26. Mercosul cria problemas para a negociação entre Brasil e União Europeia. De acordo com especialistas, se o Brasil quiser firmar um acordo comercial com a União Europeia, terá que se desvencilhar de cláusula que obrigam a negociar em conjunto com outros países do Mercosul. A ligação com o bloco independe o acerto graças às suas políticas protecionistas. Entre os setores mais prejudicados estão agronegócio, que sofre com as elevadas taxas de exportação impostas pelo Mercosul, e a indústria, já que o setor depende de vendas externas para se manter. Aí vamos à pergunta, né? O impasse das negociações entre o Brasil e a União Europeia ilustra uma das contradições presentes no Mercosul.
as regras vigentes nesse bloco econômico criam tais condições por quê? Aí nós temos na A lá. Aumentam a autonomia política dos seus membros, mas geram dificuldades para livre comércio entre eles. Eu vou fazer diferente da anterior, vamos ler tudo e depois eu volto. Dificultam a exportação de produtos agropecuários para a União Europeia, mas simplificam o intercâmbio de artigos industrializados. Incentivam o comércio entre seus membros e os Estados Unidos, mas impedem a negociação com a União Europeia. Reduzem as barreiras alfandegárias entre seus membros, mas dificultam a relação com países de fora do bloco. Então a gente já começa excluindo a CI, porque de acordo com o texto, né, que é a nossa base, a gente já vê que não tem nada a ver com os Estados Unidos e das relações em si. O aumento da autonomia dos seus membros políticos, lá na letra A, mas geram dificuldades para livre comércio entre eles. Não existe essa autonomia dessa forma. Porque você vê que eles estão presos entre acordos. E esses acordos não vão expressar essa autonomia. Dificultam a exportação lá na B, dificultam a exportação de produtos agropecuários para a União Europeia, mas simplificam o intercâmbio de artigos industrializados. Pelo próprio texto a gente vê que não é bem assim. Então a gente fica aí na letra D, reduz as barreiras alfandegárias entre os seus membros, mas dificulta as relações com países de fora do bloco. Isso é um pouco da dinâmica desses blocos econômicos, né? Você fortalecer um grupo e criar unidades um pouco mais fortes entre eles nessa relação econômica. Certinho? Vamos lá. Página 25. Questão 2. Outro do Enem. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina, que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a divisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e os países árabes. A Segunda Guerra Suez, de 1956, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense, em 1967, ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1977, quando os judeus comemoraram o Yom Kippur, o Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção américo-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. A partir do texto acima, assinale a opção correta. A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Não. Nesse sentido, né, essas potências europeias elas não estavam nesse momento impondo sua força, não. A segunda metade dos anos 60, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense, Israel obteve rápida vitória. É o que está escrito, né? A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalada o Estado de Israel. Pelo texto a gente vê que não foi nesse período. A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. Não, a gente viu que não foi o primeiro. Apesar de suas sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 1947, aprovada pela ONU. Não, porque a própria relação do canal, da estrutura
Isso é legal para mostrar o seguinte: em pouco tempo, como a influência do mundo, como que nós temos essa influência do mundo, né? Essa relação de guerras por interesses que partem por interesses econômicos também. E usei essa como demonstrativo também do Enem, para ver que você tem que estar associando tanto numa questão de sociologia, um pouco da história também, mas não conheço a história. Você vê que tem um texto que vai te dar opções para você enxergar uma resposta. Certinho? E página 29, questão 3. Uma grande marca enaltece, acrescenta um maior sentido de propósito à experiência, seja o desafio de dar o melhor de si nos esportes e nos exercícios físicos, ou a afirmação de que a xícara de café que você bebe realmente importa. Seguindo o velho paradigma, tudo que o marketing vendia era um produto. De acordo com o novo modelo, contudo, o produto sempre é secundário ao verdadeiro produto. A marca é a venda de uma marca, adquire um componente adicional que só pode ser descrito como espiritual. O feito desse processo pode ser observado na fala de um empresário da internet comentando sua decisão de tatuar a logo da Nike em seu umbigo. Acordo toda manhã, pulo para o chuveiro, olho para o símbolo e ela me sacode para o dia. E para me lembrar a cada dia como tenho de agir. Isso é Just Do It, que é o símbolo da marca, né? Então vamos lá. Com base ao texto e nos conhecimentos sobre ideologia, correto afirmar: a atual tendência do capitalismo globalizado é produzir marcas que estimulam a conscientização de detrimentos dos processos de alienação. Não, né? As marcas elas não falam sobre o processo de alienação. Você é alienado, vamos botar assim, pela marca, por esse consumo. Então você não tem consciência sobre isso. O capitalismo globalizado, ao tornar o ser humano desideologizado, aproximou-se dos ideais marxistas quanto ao ideal humano. Não, não tem como. Se você falar desideologizar, não tem. A função do capitalismo é essa relação dessa ideologia do consumo, um pouco dessa relação do bem-estar, que eu tenho que trabalhar para consumir, para ter. Então você não tem essa relação contrária a isso. Graças às marcas e à influência da mídia em sua atuação educativa, as pessoas tornaram-se menos sujeitas ao consumo. Lógico que não, né? Tanto que nós todos devemos ter mais de 5 pares de tênis, camisas, marcas, perfumes, e assim vai. O trabalho ideológico em torno das marcas solucionou as crises vividas desde a década de 70 pelo capital oligopólio. Não, né? A gente tem crises de consumo, a gente tem crises no capital, a gente tem crises no trabalho, então a gente vê que a gente não suprimiu isso. E por fim, por meio da ideologia associada à mundialização do capital, aplicou-se o fetichismo das mercadorias, a qual se reflete na resposta social às marcas. Aí sim, né? A gente tem o interesse das marcas por quê? Por essa relação ao fetichismo. Certinho, meus queridos? Eu vi um monte de WhatsApp meu pitar aqui. Espero que não tenha atrapalhado o áudio, mas se já atrapalhou, peço desculpas. E bora. Aula que vem, capítulo novo. Certinho? Então, até.